Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, like Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. Brother Hall laying down there, dying with a cancer. The same man took me over there. His doctor in Milltown sent him up to this doctor that in New Albany down here. That's there at the St. Edward's Hospital. I forget he brought my children. Fine man, good doctor. O irmão Hall, prostrado lá, morrendo com câncer. O mesmo homem levou-me até lá. Seu médico em Milltown enviou a este médico em New Albany aqui, que está lá no Hospital St. Edward's. Eu esqueço... Ele fez o nascimento de meus filhos. Ótimo homem, bom médico. He examined and said, cancer. Said to Dr. Brown down in Milltown, said, he's dying. Dr. Brown said, I thought so. Ele o examinou, disse, câncer. Disse ao Dr. Brown lá em Milltown, disse, ele está nas últimas. O Dr. Brown disse, é o que pensei. Took him up to his sisters down here, which is a relative of Mr. Kopp, used to be the judge in the city. And when he got down there, said, just keep him here till he dies. Levou-o até a casa de sua irmã lá, a qual é uma parente do Sr. Kopp. Era o juiz da cidade. E quando ele chegou lá, disse, apenas deixe-o ficar aqui até que ele morra. And they sent for me to come down. I went day after day with my wife back there. We prayed for Brother Hall. I loved him. He'd been one of my converts to Christ. And he got lower and lower and he couldn't move his hands. E mandaram avisar-me para ir lá. Eu ia dia após dia com minha esposa até lá. Nós orávamos pelo irmão Hall. Eu o amava. Ele era um dos meus convertidos a Cristo. E ele foi ficando cada vez mais fraco e não conseguia mover suas mãos. Miss Hall said, Billy, is there something you can do? I said, there's nothing I know, Sister Hall. I can't hear a word from the Lord. A senhora Hall disse, Billy, há algo que você possa fazer? Eu disse, nada que eu saiba, irmã Hall. Eu não consigo ouvir uma palavra da parte do Senhor. I said, I'd like for my doctor to look at him. He said, who is your doctor? I said, Dr. Sam Adair. Nós temos... Eu disse, gostaria que meu médico desse uma olhada nele. Disse, quem é o seu médico? Eu disse, Dr. Sam Adair. I called Sam. Sam said, the only thing I can send him to Louisville, Billy, for x-rays and things. Said, I'll give you a report. Sent an ambulance down, picked him up, took him, come back. E eu chamei Sam. Sam disse, a única coisa, eu posso enviá-lo a Louisville, Billy, para raio-x e coisas tais. Disse, eu lhe darei o relatório. Eles enviaram uma ambulância, apanharam-no, levaram-no e voltaram. Sam called me up and said, Billy, he's got cancer of the liver. We can't cut his liver out and him live. Said he's a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he's going. Sam me chamou e disse, Billy, ele tem câncer do fígado. Não podemos extrair seu fígado e ele continuar vivendo. Disse, ele é pregador, ele deve estar bem agora. Você devia lhe dizer que ele vai partir. I said, he's ready to go, Sam. But the thing of it is, I just hate to see him go. He's my brother and I love him.
I thought, oh, God, do something for me. Eu disse, ele está pronto para partir, Sam, mas a coisa é que eu simplesmente odeio vê-lo partir. Ele é meu irmão e eu o amo. Eu pensei, Deus, faz alguma coisa por mim. I started to go squirrel hunting that morning. I looked out before day, nobody was out in the yard. Picked up a rifle and started through the house. There was an old rugged-looking apple hanging on the wall. I thought, why did Meaty put that on the wall? Eu ia sair para caçar esquilos aquela manhã. Eu olhei para fora antes do amanhecer. Ninguém estava no quintal. Apanhei meu rifle e fui andando pela casa. Havia uma velha maçã de aparência áspera pendurada na parede e eu pensei, por que a Meda colocou isso na parede? I looked at another and another and another till 6 of them hung there. I jerked off my hat and fell on my knees on the floor. Looked up there and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up. Eu olhei e outra, e outra, e outra, até que 6 delas achavam-se penduradas lá. Eu tirei meu chapéu e caí de joelhos no chão. Olhei ali para cima e então uma enorme e linda maçã desceu e comeu todas aquelas maçãs. I looked standing above there and there's that same light hanging on that picture yonder. Standing there and milling around said, stand on your feet. Go tell Mr. Hall, thus saith the Lord, you'll not die but live. Eu olhei e encontrava-se ele em cima, e ali estava aquela mesma luz, pairada naquela foto lá. Encontrava-se ali, movendo-se em círculos. Disse, ponha-se de pé, vá, diga ao Sr. Hall, assim diz o Senhor, ele não morrerá, mas viverá. I went down and told him he wasn't any different, but he believed it, he held on to it. There was no difference, seemed like a day passed, no difference, the second day, no difference. About the third day it started, and here he is, living today after years and years. Eu fui até lá e contei-lhe. Ele não aparentou nenhuma melhora, mas ele creu nisso. Ele se firmou nisto. Não havia diferença ao que parecia. Um dia passou, nenhuma diferença. O segundo dia, nenhuma diferença. Por volta do terceiro dia começou. E eis que está vivendo hoje, depois de anos e anos. Notice sitting right here, Miss Weaver, if I'm not mistaken, when her daughter came after the healing of Margie Morgan, I went down there and there wasn't nothing that woman could do. She'd be dead within the next few hours. They had a shot or two they could give her and that was all. Observem, sentada bem aqui, a senhora Weaver. Não estou enganado. Quando sua filha veio, depois da cura de Margie Morgan, eu fui até lá. E não havia nada que aquela mulher pudesse fazer. Ela estaria morta dentro de poucas horas. Deram 1 ou 2 injeções que puderam dar à mulher e só isso. It had a female operation, cancer run through her spine. They scattered it when they operated it. There was nothing to do for the woman. Fizeram uma operação dos órgãos femininos. O câncer tinha se alastrado pela sua espinha. Eles o espalharam quando a operaram. Nada se podia fazer pela mulher. I wanted to talk to her about healing, but she said, sir, you are a minister of the Lord God, and I'm not worthy that you would come into my house. Counting herself unworthy for a minister to come. Eu queria conversar com ela sobre cura, mas ela disse, o senhor é um ministro do Senhor Deus e eu não sou digna de que entre em minha casa, considerando-se a si mesma indigna para um ministro vir. She said, I've lived a life, I've danced and I've done things that I should not have done, I've used bad language or whatever more. She told me her sins and she said, I'm not worthy of it. Ela disse, tive uma vida mundana, dancei, fiz coisas que não devia ter feito, usei um linguajar ruim ou tantas outras coisas. Ela me contou seus pecados e ela disse, não sou digna disto. I seen she was hitting the right line. She'd have to get Christ in here before that sick super sense would ever go to work. Percebi que ela estava no caminho certo. Ela teria de receber Cristo aqui antes que esse sexto super sentido chegasse a entrar em ação. We knelt down. I talked to her about though your sins be as scarlet. She gave her life to the Lord Jesus Christ. And when she did, she said, oh, I feel so different. Something's happened to me. Something's happened to me. I want to shake hands with all of you. Nós nos ajoelhamos. Eu falei a ela acerca de, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ela deu sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando ela o fez, ela disse, sinto-me tão diferente. Algo aconteceu comigo, quero apertar a mão de todos vocês. Just then I looked out, I seen her in a vision going back behind the house to a chicken coop. I said, Mrs. Weaver, thus saith the Lord God,
You'll make a trip to that chicken coop and you'll live. Nesse momento, eu olhei e a vi numa visão indo ao galinheiro atrás da casa. Eu disse, Senhora Weaver, assim diz o Senhor Deus, a senhora caminhará até aquele galinheiro e a senhora viverá. She couldn't go the way she felt. Cancer eat her up. She couldn't go with what the doctor said. She was dying. And that's been, I guess, 14, 15 years ago, Miss Weaver. 14 years ago. Ela não podia basear-se na maneira como se sentia. O câncer a havia devorado. Ela não podia basear-se no que o médico havia dito. Ela estava morrendo. E isto foi, suponho, 14, 15 anos atrás, Senhora Weaver? 14 anos atrás. She staggered up to this tabernacle when she simply didn't look like she was able to get out of the bed. Little old bony arms because she promised God she'd come and be baptized in the name of Jesus. Ela veio cambaleando até esse tabernáculo quando ela estava fraca. Não parecia ser capaz de sair da cama. Pequenos braços ossudos, porque ela havia prometido a Deus que viria e seria batizado no nome de Jesus. We picked her up out of a wheelchair, almost out of her chair, took her down in the pool and baptized her in the name of Jesus, and there she sits tonight. Look at her if you want to see a species of health. Nós a levantamos de uma cadeira de rodas, quase lá, uma cadeira, a descemos ao tanque e a batizamos no nome de Jesus. E lá está ela sentada esta noite. Olhem para ela, se vocês querem ver um exemplar de saúde. Wow! Casting down reasonings and scientific researches and everything else. Amen. Because the sixth sense went to work. That's it. Por quê? Lançando fora razoamentos e pesquisas científicas e tudo mais. Porque o sexto sentido entrou em operação. É isso. Look, let me say this again just for a minute. Jesus passed by a tree one time. And it was a fig tree. And he looked at the fig tree. Olhem, deixem-me dizer isto novamente apenas por um minuto. Jesus passou por uma árvore certa vez, e era uma figueira, e ele olhou para a figueira. Now, please don't miss this. He looked at the fig tree, and there was no figs on it. And he said, he cursed the tree, and said, no man eat from thee. Agora, por favor, não percam isto. Ele olhou para a figueira, e não havia figos nela. E ele disse... Ele amaldiçoou a árvore e disse... Nenhum homem coma de ti. The disciples looked around. It looked like it always did. An hour from then, it still looked the same. Os discípulos olharam por ali. A árvore estava com a mesma aparência que sempre teve. Uma hora depois disso, ela ainda parecia a mesma. God never opened up the earth and swallowed it up. God never sent a fork and lightning out of the skies and burn it to a charcoal. He could have done it. Sure he could. He never did those things. Deus nunca abriu a terra e a engoliu. Deus nunca enviou um relâmpago bifurcado desde os céus e a queimou até virar carvão. Ele podia ter feito isto. Seguramente ele podia. Ele nunca fez essas coisas. What did happen? The tree had been cursed. The faith of God had placed against that tree's life. There was nothing physical you could see, but way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in. It had been cursed. The sixth sense had come against it. It had to die. It started dying from the roots. O que aconteceu? A árvore havia sido amaldiçoada. A fé de Deus se havia colocado contra a vida daquela árvore. Não havia nada físico que se pudesse ver, mas lá embaixo da terra, lá nas raízes da árvore, a morte estava começando a se dar. Ela havia sido amaldiçoada. O sexto sentido havia vindo contra ela. Ela tinha de morrer. Ela começou a morrer desde as raízes. That's the same thing takes place with the cancer. That's the same thing takes place with the tumor. That's the same thing takes place with any disease. When that sixth sense of power of the Lord God raises up against it. A mesma coisa é o que ocorre com o câncer. A mesma coisa é o que ocorre com o tumor. A mesma coisa é o que ocorre com qualquer doença quando aquele sexto sentido do poder do Senhor Deus se levanta contra isso. Satan come out of there.
You might not see no physical condition happen right away, but that faith holds there just the same. It's been cursed. Disse: Satanás, sai daí. Pode ser que você não veja nenhuma manifestação física ocorrer imediatamente, mas aquela fé fica firme lá, da mesma maneira. Isso foi amaldiçoado. That sixth sense won't, that super sense won't let it go. It won't pay attention to how you feel, how you look, how you act. It won't have one thing to do with it. God's word's been applied. The sixth sense takes a hold of it. That's all. She goes to work. The cancer begins to dwindle away. It dies from the roots, and it's gone. Certainly. Aquele sexto sentido não. Aquele super sentido não deixará que isto se vá. Ele não dará atenção ao modo como você se sente, como você aparenta estar, como você atua. Ele não terá nada a ver com isto. A palavra de Deus foi aplicada. O sexto sentido lança a mão disto. Isso é tudo. Ele se põe a trabalhar. O câncer começa a definhar. Ele morre desde as raízes e se desfaz. Certamente que sim. This same forceful sixth sense, kingdoms has crumbled. Lap one wall against another. Por este mesmo poderoso sexto sentido, reinos foram feitos em pedaços. Os muros caíram uns sobre os outros. By this sixth sense, the Red Sea pushed back. Amen. And a dry ground made a way for our children of God to escape on. Por este sexto sentido, o Mar Vermelho foi repelido e uma terra seca fez o caminho para os filhos de Deus escaparem. By this same sixth sense, Samson defied 1,000 Philistines armed with armors and spears. Amen. He had no way to defend himself but the jawbone of a wild mule. That sixth sense went to work and he beat down 1,000 Philistines. Hallelujah. Por este mesmo sexto sentido, Sansão desafiou 1.000 filisteus armados com armaduras e lanças. Ele não tinha meios com que defender-se a si mesmo, a não ser a queixada de uma mula selvagem. E aquele sexto sentido entrou em operação, e ele abateu 1.000 filisteus. Aleluia! By this sixth sense, the dead's been raised. By this sixth sense, mighty miracles has been performed. It's the most powerful force that ever hit the earth. Amen. That super sense, called the sixth sense. Por este sexto sentido, os mortos têm ressuscitado. Por esse sexto sentido, poderosos milagres têm sido realizados. É a mais poderosa força que já atingiu a Terra. É esse super sentido chamado o sexto sentido. Has nothing to do with this down here. If this down here declares it and says amen to it, all right, you're moving on. But regardless of what this does, believe that. There's where the power. Não tem nada a ver com este aqui embaixo. Se esse aqui embaixo declara isto e diz amém a isto, muito bem, você está avançando. Mas sem importar o que este faz, creia naquele. É aí onde está o poder. If you believe in your heart, your fifth sense of thinking lays within your brain. But your sixth sense lays in your heart. You believe with your heart. Confession is made by the mouth. You believe with your heart. Yes, sir. That sixth sense, that powerful force. Se você crer em seu coração, seu quinto sentido de pensamento fica dentro do seu cérebro, mas seu sexto sentido fica em seu coração. Você crê com seu coração. Com a boca se faz confissão. Você crê com seu coração, sim, Senhor. Aquele sexto sentido, aquela poderosa força. Listen. Because of that sixth sense, there was a prophet thrown into a lion's den. And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel. Amen. They couldn't get near him because of that sixth sense. That super sense. Ouçam, por causa daquele sexto sentido, houve um profeta que foi lançado na cova dos leões. E por causa daquele sexto sentido, os leões não puderam comer Daniel.
Eles não puderam chegar perto dele por causa daquele sexto sentido, daquele super sentido. By that same sixth sense, 3 Hebrew children are thrown into a fiery furnace and it defied the flames of the furnace. That's sixth sense. Por aquele mesmo sexto sentido, 3 filhos hebreus foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, e eles desafiaram as chamas da fornalha, aquele sexto sentido. All reasonings would prove that they'd be burnt to death before they got to it. But that sixth sense stayed them in there for 2 or 3 hours, and when they opened the furnace, they seen one standing among them like the Son of God. That's the sixth sense. Fires wouldn't burn it. Yes, sir. Todos os arrazoamentos provariam que eles seriam queimados até a morte antes que chegassem nela. Mas aquele sexto sentido os susteve lá por 2 ou 3 horas, e quando eles abriram a fornalha, eles viram um entre eles, semelhante ao Filho de Deus. Esse é o sexto sentido. Fogo não o queimaria. Sim, Senhor. That same sixth sense one time that the Apostle Peter was laying in jail. And they were going to behead him the next day, and down at John Mark's house they had a prayer meeting. Foi esse mesmo sexto sentido, certa vez, quando o apóstolo Pedro estava no cárcere e iam decapitá-lo no dia seguinte, e lá na casa de João Marcos tiveram uma reunião de oração. That sixth sense began to accumulate around that jail, where he's been covered by prayer. That sixth sense went to work. The pillar of fire came in the window and touched Peter and said, "Come on, get out here." The sixth sense. Aquele sexto sentido começou a acumular-se ao redor daquele cárcere, onde ele tinha sido coberto pela oração. Aquele sexto sentido entrou em operação, a coluna de fogo entrou pela janela e tocou Pedro e disse, "Venha, saia daqui." O sexto sentido. It was that sixth sense that wouldn't let St. Paul be drowned on that mighty sea when that little ship was waterlogged. It was the sixth sense that kept him from being drowned. That super sense. Foi aquele sexto sentido que não permitiu que São Paulo fosse afogado no mar bravio quando aquele pequeno navio estava cheio de água. Foi o sexto sentido que impediu que ele fosse afogado. Aquele super sentido. It was that sixth sense that when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire. The sixth sense that did that. Foi aquele sexto sentido que quando a serpente o picou na mão, ele a sacudiu lançando-a no fogo, sacudindo-a. Foi o sexto sentido que fez isso. That sixth sense that raised Jesus Christ from the dead after he laid in the ground because he believed the word of God. Said, "Destroy this body and I'll raise it up again on the 3rd day." For David said, "I'll not leave my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell." That super sense. Cast down the reasonings of these senses. Believe the super sense. The sense of faith that Jesus Christ gives. Foi o sexto sentido que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, depois que ele tinha sido posto na terra, porque ele creu na palavra de Deus, disse, "Destruam este corpo, e eu o levantarei novamente no 3º dia." Porque Davi disse, "Não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno." Foi aquele super sentido. Lance fora os arrazoamentos desses sentidos. Creia no sexto sentido, o sentido da fé que Jesus Cristo dá. By that same sense, God spoke when there was nothing. What is that sense? That super sense is God. The faith of God in you. The part of God that comes into you gives you the super sense. Por esse mesmo sentido, Deus falou quando não havia nada. Que é esse sentido? Esse super sentido é Deus, a fé de Deus em você, a parte de Deus que entra em você, lhe dá o super sentido. By that same super sense, God framed the world together with things which was not and did not appear. He spoke His word and believed His word. And a world shook into existence. Oh!
Por esse mesmo supersentido, Deus formou o mundo com coisas que não existiam e não apareciam. Ele falou sua palavra e creu em sua palavra, e um mundo saltou para a existência. Glória! The sixth sense, the super sense. Oh, God, pour it out on me. Amen. Give it to me and to everyone who needs it. O sexto sentido, o supersentido. Ó Deus, derrama isto sobre mim, dá-me isto e a todos que o necessitam. Pour thy sixth sense into me, Lord. I'm willing to surrender these five, my own knowledge, thoughts, casting down all reasonings, Lord. Let thy word be true and every man's word a lie. Derrama teu sexto sentido dentro de mim, Senhor. Estou disposto a submeter esses cinco, meu próprio conhecimento, pensamentos, lançando fora todos os arrazoamentos, Senhor. Seja tua palavra verdadeira e a palavra de todo homem mentira. Every reasoning, every doubt be cast away, and let me walk by the super sense, the sense of the Holy Spirit. Todo arrazoamento, toda dúvida sejam lançados fora e que nós andemos pelo sexto sentido, o sentido do Espírito Santo. Don't you want that? That's the thing that we want. God bless you, friend. That's what you need. Você não quer isso? Essa é a coisa que queremos. Deus os abençoe, amigos. É disso que vocês precisam. That super sense will ask for something. And it knows that he'll give it. It's persuaded, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him. Aquele super sentido pedirá algo e sabe que ele o dará. Ele está persuadido, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. If the sixth sense says, God keeps his word. I give myself to him. I surrender all I got to him. My sense says this will bring it to pass. My faith in God's word, then call anything else contrary to it as though it wasn't. Seu sexto sentido diz, Deus cumpre sua palavra, eu me entrego a ele, eu entrego tudo o que tenho a ele. Meu sentido diz que isto o trará a cumprimento, minha fé na palavra de Deus. Então, chame qualquer outra coisa contrária a isto como se já não existisse. Abraham met God, and God said, you're going to have a baby by Sarah, and him 75 and her 65. Abraham called everything that was contrary to that as though it wasn't. Abraão encontrou-se com Deus, e Deus disse, você vai ter um bebê através de Sara. E ele com 75, e ela com 65. Abraão chamou tudo que não era contrário a isso, como se não existisse. He walked as if he seen God. And he believed. He called anything that said that it wasn't any reasonings, anything else. Ele caminhou como se visse a Deus, e ele creu. Ele chamou qualquer coisa que dizia que ele não era, quaisquer razoamentos, qualquer outra coisa que... The doctor might have said, well, Abraham, you're too old to do that. That don't make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said, what his own mind said, what anything else said. God was right. Amen. He stayed with it. That's the sixth sense, the super sense. O médico talvez tenha dito, ora, Abraão, você está muito velho para isso. Não fez nenhuma diferença o que o médico dizia, o que qualquer outra pessoa dizia, o que sua própria mente dizia, o que alguém mais dizia. Deus estava certo e ele permaneceu com isso. Esse é o sexto sentido, o super sentido. God give it to me. God let me have more of it. To minister to his people is my prayer. Deus, dá-me isto. Deus, deixa-me ter mais disto para ministrar ao teu povo. É a minha oração. This morning when that mother brought that little red-headed baby standing here, the tears running down her cheeks. I said, what's the matter, sister? She said, Brother Branham, it's got leukemia. I felt something rise up. Amen. Oh, he's a very present help in a time of trouble. Esta manhã, quando aquela mãe trouxe aquele pequeno bebê de cabelo ruivo de pé aqui, as lágrimas rolando por suas faces, eu disse, qual é o problema, irmã? Ela disse, irmão Branham, ele tem leucemia. Eu senti algo elevar-se. Oh,
Ele é socorro bem presente na angústia. Here not long ago, Billy and I was going down the road driving. Some colored boys come down the road and they were driving fast and they'd sideswiped the car and turned around and around and around and threw boys all over the road. And one little fellow was pinned under the car with his back leaning against the car. Aqui não faz muito, Billy e eu estávamos descendo a rua dirigindo. Alguns garotos de cor vieram descendo a rua e eles estavam dirigindo rápido. Eles tinham batido na lateral de um carro e ficaram dando voltas e voltas e voltas e jogou rapazes por toda a estrada. E um rapazinho ficou preso sob o carro com suas costas pressionadas contra o carro. The boys jumped out and started to raise it up and said, "Oh, please, no, my back is breaking. Don't you kill me, don't do it." Os garotos saltaram para fora e começaram a erguê-lo. Ele disse, por favor, não! Minha coluna está quebrando, não! Vocês vão me matar, não façam isto. And they said, "Oh, we've got to get it off if he's catching a fire. Don't move it, you'll mash me to death. Don't do it. E eles disseram, temos de tirar isso de você, está pegando fogo. Disseram, não movam isto, vocês estão me esmagando, não façam isto. I hollered there, "Son, are you a Christian?" He said, "No, sir." I said, "You better pray." He said, "Yes, sir." Eu gritei lá embaixo, filho, você é cristão? Ele disse, não, senhor. Eu disse, é melhor você orar. Ele disse, sim, senhor. 6 cents went to work, walked right around behind the car, and I'll never know till the judgment. But all of a sudden that car flicked over and was off of him, and he jumped up and was all right. What was it? A present help in a time of trouble. O sexto sentido entrou em operação. Dei a volta até atrás do carro e nunca saberei até o dia do juízo, mas, de repente, aquele carro mudou de posição e já não estava mais em cima dele. Ele saltou e ficou em pé e estava bem. Que foi isto? Socorro bem presente na angústia. We were coming down from a young colored lady was driving a car in the road, New Plymouth, about 400 miles on it. She'd been driving a pretty good speed. I seen the car drove its crank past chaff all the way into the tree. Estávamos voltando de uma jovem de cor estava dirigindo um carro na estrada, um Plymouth novo com cerca de 400 milhas rodadas. Ela estava dirigindo em alta velocidade e eu vi o carro. Ele encravou seu eixo de manivelas inteiramente na árvore. Billy and I stopped them in a snowy, slick road ahead of us, but it was dry there, and the wind's blowing so hard up in Minnesota, thought it blowed the car off. You remember, Billy? Billy e eu paramos. A pista tinha estado com neve e escorregadia diante de nós, mas estava seca naquele momento. A moça, os ventos soprando tão forte lá em Minnesota que empurraram o carro para fora. Você se lembra disso, Billy? I run down there to her, and there she's sitting there. She said, "Oh, I'm dying. I'm dying." Eu corri até ela, e lá ela sentada lá, ela disse, estou morrendo. They called the ambulance come, and they had a dead man laying in the back of the ambulance. Said, "I can't take her." And so the farmer said, "Well, send somebody else quick, the woman's dying." Chamaram a ambulância veio e eles tinham um homem morto na parte de trás da ambulância. Disse, não posso levá-la. E assim o fazendeiro disse, bem, mande outra, rápido, a mulher está morrendo. I walked up there and I said, "Lady, just a minute." She said, "Oh, don't touch me, sir. Don't touch me, my back." Eu cheguei até ali, eu disse, senhora, só um minuto. Ela disse, não toque em mim, senhor, não toque em mim, minhas costas. I said, "Lady, are you a Christian?" She looked at me and I said, "I'm a minister of the gospel. If you're dying, how is it with you and God?" She said, "Sir, I want to be right now." Eu disse, senhora, a senhora é cristã? Ela olhou para mim e eu disse, eu sou o ministro do Evangelho. Se a senhora está morrendo, como a senhora está com Deus? Ela disse, Senhor, eu quero estar correta agora. And the 6 cents went to her. Hallelujah. The power of God came down. She could walk out of the car without anybody helping her. The power of God present. The very present help in a time of trouble. E o sexto sentido entrou em operação. O poder de Deus desceu. Ela pôde sair do carro sem ajuda de ninguém. O poder de Deus presente. Socorro bem presente na angústia.
We walk by faith, we live by faith. The just shall live by faith. We must live that way. Nós caminhamos pela fé, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos de viver desse modo. How many would like to have more of the 6 super saints? Let us bow our heads then while we pray. Quantos gostariam de ter mais do sexto super sentido? Inclinemos nossas cabeças então, enquanto oramos. Precious Lord, our God and our Father, Thou art so good to us. You give us 5 senses to live by and to walk by in this earth or to touch the earth. We can feel things that's to be felt with our hands, tangible things. Precioso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és tão bom para nós, Tu nos dás 5 sentidos pelos quais viver e pelos quais caminhar nesta terra, ou para contatar a terra. Podemos sentir coisas que são para ser sentidas com nossas mãos, coisas palpáveis. You give us hearing that we can hear. We're so glad of that we can hear the Word of God, and by that faith cometh by hearing the Word of God. Tu nos dás audição para que possamos ouvir. Estamos tão alegres por isso, por podemos ouvir a palavra de Deus e, por meio disso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. We're thankful for these 6 senses, Lord. May we maintain them all the days of our life. But may this super sense, may the sense of faith that belongs to the believer, because he has to have it in order to believe. Estamos agradecidos por estes 6 sentidos, Senhor. Possamos nós conservá-los por todos os dias de nossa vida. Mas que esse super sentido, que o sentido da fé, que pertence ao crente, porque ele tem de ter isto para crer. Lord, give us more of it. Oh, purge it, Lord, and try us and fill us with thy goodness and thy power. Let us walk all the days of our life by the 6th sense, by the sense of faith that's only given by Jesus Christ. Senhor, dá-nos mais disto. Ó, limpa isto, Senhor, e prova-nos, e enche-nos com tua bondade e teu poder. Permite que andemos todos os dias em nossa vida pelo 6º sentido, pelo sentido da fé, que é somente dado por Jesus Cristo. That what we pray for, may we believe that we receive it. Have no doubt in our heart, and you promised that it would come to pass. Aquilo pelo que oramos, possamos nós crer que recebemos isso, não ter dúvida em nosso coração. E tu prometeste que isso se cumpriria. These who had their hands up, Lord, I'm praying for them. They had needs. You know what they were. I pray that you'll bring them to pass. Every one of them, may it be fulfilled, their desire. I asked it in Jesus' name. Amen. Estes que estavam de mãos erguidas, Senhor, estou orando por eles. Eles tinham necessidades, tu sabes quais eram elas. Rogo que tu faças que se cumpram, cada uma delas. Possa isto se cumprir o desejo deles. Peço isto no nome de Jesus. Amém. Faith in Fé the no Father, Pai, faith fé in the Son, no Filho, faith in the fé Holy no Ghost. Espírito Santo. These 3 are one. Estes 3 são um. Demons will tremble, Demônios vão sinners tremer e awake. pecadores despertar. Faith in Jehovah Fé em will Jeová anything estremecerá stand. qualquer coisa. Ever hear it before? Now without the music, just need faith. Vocês já ouviram isto antes? Agora, sem a música, apenas 1 minuto. Fé. Faith Fé in the no Father, Pai, faith in fé the no Son, Filho, faith in the fé no Holy Espírito Ghost. Santo. These 3 are Estes one. 3 são um. Demons Demônios will vão tremble tremer and e sinners pecadores awake. despertar. Faith in Fé em Jeová will faz qualquer anything coisa shake. estremecer. That's right. Oh, my precious faith. Precious, glorious faith. God, give me faith. By faith, Abraham. By faith, Isaac. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Him being yet dead, yet testified. É isso mesmo. Ó, que coisa! Preciosa fé! Preciosa, gloriosa fé! Deus, dá-me fé!
Pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Depois de morto, ainda deu testemunho. Oh, how we need faith. I love Him. I want more faith. My desire in this life and for this new year coming is more faith in God. Oh, como precisamos de fé! Eu o amo, eu quero mais fé. Meu desejo nesta vida e para este novo ano que está chegando é mais fé em Deus. God, take away any doubt that's in my mind, if there should ever arise one. Deus, tira qualquer dúvida que esteja em minha mente, se alguma vier a se levantar. Satan fights at me, he fights at you, he tries to shoot his arrows. But may I have that shield of faith always before me to withstand the wiles of the devil, to knock off his fiery darts, is my sincere prayer. God bless you. Anything to say, brother? Only the announcement. Satanás peleja contra mim, ele peleja contra você, ele tenta atirar suas flechas, mas possa eu ter aquele escudo da fé sempre diante de mim para resistir aos ardis do diabo, para deter, para derribar seus dardos inflamados, é minha sincera oração. Deus os abençoe. Tem alguma coisa para dizer, irmão Neville? Venha. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder. 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 When the roll is called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.